É o seguinte, ó. Com o podcast de hoje, eu vou jogar na cara porque a gente é humano. Parece que a gente tá aqui só gravando podcast e não faz nada da vida. Eu vou começar jogando na cara. Se eu fosse esperar o dia bom pra gravar um podcast, eu nunca ia gravar. Não, com Nunca ia certeza. gravar. Verdade. Não gravaria. Nunca ia gravar. E Porque nunca hoje, ia no ter caso, podcast. tá chovendo. E assim, eu penso, ó, o pastor, se ele fosse esperar um dia bom pra abrir uma igreja, ele não ia abrir uma igreja. Não. Com certeza não. Ou seja, vamos falar hoje de dia mal e se prepara, porque o dia mal vem e você não pode deixar de fazer as coisas não, irmão. Podcast, pode crer. Ouve aí, pode crer. Dias maus. Todo mundo passa dias maus. Se eu pedir pra você contar os dias maus e os dias bons, com certeza você não vai conseguir contar os dias bons. E as pessoas com dias maus que estão aqui hoje conosco é o Thiago, que é o seu segundo podcast. Oi, tudo Seja bem? Bem-vindo novamente. Muito obrigado. O Newton E aí? e a Beleza? dona. Eu sempre interrompo o povo falar oi, né, velho? Foi mal, mano. E a Natália. Foi mal, desculpa. Pode falar, vai. Fala aí, meu povo. Tá vendo? Por que eu interrompo? Fala aí, galera. Mas isso aí, ó, eu evito, eu faço como passar vergonha. Mas é o seguinte, estamos aqui hoje pra falar daquele momento que você mais precisa reagir na sua vida. E o que acontece é que quando chega o dia mal, o momento mal, a gente não reage e espera ele passar. E isso, na verdade, é ruim, né? É bem ruim. E aí eu queria começar com uma pergunta e vamos ver quem responde primeiro. Bate aqui. Por que temos dias maus? Qual que é o objetivo dos dias maus na nossa vida? Bem filosófico. Um objetivo tem. Eu acho que trabalhar talvez o nosso caráter. Verdade. Eu acho que é uma coisa que Deus permite acontecer um dia mal pra te ensinar alguma coisa com aquele dia mal. Eu penso desse jeito. Vem com ensinamento. Intento dessa forma. É isso aí, tipo uma provinha lá, né? Não. A provinha tem, né? É. A gente podia fazer uma faculdade sem prova. Eu É sei verdade. mais do que... Não sei, não, brincadeira. Justo. Você tem o seu ponto de vista, Nilton? Eu acho que o dia mal serve pra gente crescer também. Porque se nossos dias fossem todos bons, a gente não ia ter desafio. Não ia ter graça. Né, não ia ter graça. Não é questão de graça, mas a gente não ia ter um desafio pra querer que Pra o vencer. próximo dia fosse Eu ser penso melhor, né? nisso. Eu lembro porque, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogar. Jogar jogos de computador, jogo e tudo. Aí eu penso assim, se no jogo não tivesse o cara chato lá, que quer acabar com a sua família no jogo, O não ia ter desafio, graça. O né? desafio, o passar O de desafio, fase. Né? O Então. que te mata, você não ia, o jogo ia ter sem graça, né? Natália, você aprendeu muito com seus dias maus? Nossa, muito. É onde a gente mais aprende, né? A gente nunca tira lições das coisas boas. Geralmente a gente até esquece as coisas boas, né? A gente tira mesmo as verdadeiras lições dos momentos de tribulação, ruins. dos dias ruins. E você implorou pra dar teu testemunho, né? Nesse podcast de dias maus. Sobre as experiências. Mas, Não é Natália, bem assim, não é bem assim. compartilha uma experiência de dia mal. Vários. Quem tá trabalhando agora e acha que tá num dia mal, você tem uma experiência de trabalho dia mal? Com certeza. Tem dia que a gente vai trabalhar, a gente tá com dor, a gente tá resfriado, a gente tá... Tá tudo ruim. E você tem que estar trabalhando, né? Deu opção. Eu já tive que trabalhar doente, não é legal, né? Você quer estar na tua casa, mas... Do que você se apega pra poder conseguir trabalhar? Boletos. Você Entendi. apega nos boletos. No cartão Você se de apega no que você crédito. tem que pagar. Pior que é mesmo. E, Nilton, então, um dia mal aí pra contar pra nós? Dias maus? Então, de trabalho e faculdade é direto, né? Mas um dia muito mal mesmo que teve na minha vida recentemente foi o dia que furtaram a minha moto. Nossa, Foi cara. dia- Foi É tenso, recente, hein, não foi? Nilton? Que dia que foi? Faz pouco tempo. Ah, faz uns 2 meses, eu acho. Aquela Harley sua? De 186 Quem me mil dera. reais? Quem me dera. Aquela mesmo. Mas foi um dia bem complicado. Foi um dia que eu tive que parar e falar, nossa, Deus, se não for você pra me ajudar nesse dia, é complicado. Deu Você vontade de fica- chorar a mão. Você fica né? na bad, nossa, não vou sair daqui de casa, o que eu vou fazer sem moto, o que eu vou fazer? É complicado. Depois E- você achou a moto. Com certeza. Mas durante você não Graças a imaginava Deus. que você ia achar a moto. Então, aí foram vários dias maus. Quantos dias foram?
Foi 6 dias. E confessa uma coisa. Você abriu a Bíblia durante esses dias? Nossa, acho que foi o momento que eu mais tive perto de Deus. Jejum, oração, Não, mas... culto de Não, sério, quarta, você culto de jejuou? domingo. Não, jejuar não, mas eu falo bastante de Deus. Você falar Mas assim, eu tava bem tranquilo, eu acho. Eu tava, tipo... te deixou em paz. Porque eu penso assim, pra tudo tem um propósito. Então, se fosse pra mim ficar sem a moto, quer dizer que ele tava me livrando de uma coisa pior, entendeu? Beleza. Não sei. Agora, vou cutucar a ferida. Diga. Se roubasse a sua moto de novo, Misericórdia. e aí? Uai, ia ser um dia mal. É óbvio. Mais Vai. um dia mal. Se eu Mais roubar um bad Se roubar um day. carro meu daqui 10 anos, vai ser um dia mal. Mas assim, você enfrentaria melhor? Você acha que você Eu acho que sim, É que foi, assim, foi um aprendizado, assim, eu acho. Foi aprendizado. A gente começa a pensar mais em como prevenir. Fechou. Quantos anos você tem? 22. E você, Thiago? 32, 10 Você a tem mais. 10 anos aí. Uhum. Ele é... O nível dele é 10 a mais. Ele upou muito mais que você. Então você tem uma experiência boa aí? Ah, tem várias. Já roubaram coisa sua, tipo a moto? Já carro, roubaram, alguma coisa de valor. já roubaram carro, arrombaram o carro pra roubar uma carteira que eu tinha deixado na vista. Assim, A realmente. carteira devia estar, devia ser um Não, hambúrguer. Assim. não, mas não tinha nada na carteira, não tinha nada. Eles Deu perderam bote tempo. Deu um Amostra bote errado. É, perderam tempo. Mas assim, realmente é um sentimento muito ruim, cara. Muito ruim de ser roubado nesse tipo aí. É coisa É complicado. complicada mesmo. Você passa o tempo todo pensando nisso, por que fizeram e... Será que eu vou achar? Você pensa em ter feito diferente, né? O que eu pude ter feito pra ele não acontecer? Ah, sério? Eu pensei A única coisa que já roubaram de mim foi celular uma vez. Mas Eu roubaram. lembro. Eu lembro. Eu Ainda fui o assaltado. maior celular ruim, Denis. Não, era o Foi até primeiro celular livramento touch aquilo. aí, ó, que tava chegando. Não, da touch eu já tinha touch. Mas foi. Na época foi o livramento. E tem, Thiago? Tem. Conte uma história aí de Amal. Passei por algum dia mal pouco tempo atrás. Dá um exemplo assim. Um dia mal pra mim também, muito tempo atrás, alguns anos, foi a perda do meu pai, né? Isso pra mim foi um dia mal Sim, que me com marca certeza. até hoje. Perda de ente querido é, de fato, um dia muito mal. Muito ruim. Muito. E assim, esses dias eu passei um susto, né? Que minha avó passou muito mal, problema no coração, problema na respiração. E assim, a notícia vem de manhã e já acaba com o dia. Você fica preocupado só com aquilo, entendeu? E assim, isso é um exemplo de dia mal clássico, né? Se alguém do teu convívio, uma pessoa que você ama, que você tá sempre junto e tá passando por um problema grave, isso é um dia mal e pra mim foi bem ruim. Foi pesado. Vida. Foi. Quais foram as suas armas contra? Você acha que o tempo resolveu ou teve alguma coisa que você fez que antecipou você superar o dia mal? Hoje você superou isso, hoje é tranquilo. No caso da minha avó, sim. Aham. Porque, assim, o que vai passar é justamente você esperar, porque ela foi pro hospital e, assim, você queria... No começo estava tudo muito complicado, minha mãe disse que foi muito grave, ela foi socorrer e tal, que chegou muito perto de perder ela mesmo. E, assim, a gente só vai ter um pouco de tranquilidade depois do laudo médico, saber que ela tá sendo bem tratada e tal, tudo mais. E ela saiu depois de uma semana, ela ficou uma semana internada. Caramba. Entendeu? Então, assim, não que a semana inteira foi um dia mal, mas o dia da notícia foi um dia péssimo. E a tua preocupação, a tua mente fica voltada só pra isso. Justo. Entendeu? E assim, a nossa esperança, o nosso apego tem que estar em Deus, né, cara? Porque Deus sabe todas as coisas. Se for a hora dele levar ela, se ele quiser levar ela, ele vai levar, amém. E eu vou ter que passar por esse dia mal. E entendeu? É um aprendizado isso aí, É cara, um- entregar tudo. Com certeza. Ficar... E assim, só que a gente não quer. Por outro lado, a gente não quer perder um ente querido, né? Não. E é um negócio assim, é oração, pede pra Deus, dá conforto, ajudar ela e tudo mais, enfim. É uma sucessão de atitudes aí, né? E leva... o bom é assim, é engraçado, quando você é roubado no caso, você tem aprendizado. Agora quando você perde alguém, é mais difícil você ter um aprendizado, você mais ficar difícil. mais na sua, assim, raciocinar e falar, cara, preciso tomar um aprendizado disso, é difícil. No caso do meu pai, sim,
o meu pai, ele tinha um problema de vício com álcool, né? Aham. E ele morreu justamente por causa desse problema de vício com álcool. E assim, não que eu me culpe, eu não me culpo, sabe? Mas, depois que eu perdi ele, que eu percebi de fato a falta que ele podia fazer pra mim. E de fato faz muita falta um pai, né? E eu não tive um exemplo de pai até quando ele morreu, mas só que depois que ele morreu eu vinha perceber que é difícil, Faz a cara. diferença. Faz diferença a presença dele na minha vida, entendeu? Uhum. Fazia diferença. Ainda que ele tivesse esses problemas e que ele não fosse tão, assim, presente na minha vida. Mas o fato dele estar ali, eu saber que eu tinha um pai... Aham, que você podia ter usado um pouco. Isso. Justo. O meu dia mal foi bem mais tranquilo que o de vocês dois. não, se eu pegar, tem dia mal. Tem dia que dá bad, porque os primeiros dias maus que eu lembro, que assim foi claro, é quando eu tirei meu siso. Mas não foi pelo fato de tirar o siso. Foi porque eu me impediu de fazer muita coisa que eu queria fazer. Jogar bola, na época Não, mas era coisa de trabalho, por incrível que Era de pareça. trabalho. E aí eu tive que ficar preso dentro de casa. E aí, cara, sinceramente, eu desliguei o computador e fiquei assim no monitor, olhando pra ele. Com tudo escuro. E fiquei assim umas 4 horas, só que eu fiquei muito na bad, cara. Muito na bad. E a primeira vez que eu... Nossa, eu vou me abrir aqui feio, cara. Mas também as pessoas vão rir de mim. Quando eu peguei DP na faculdade, a minha mãe falou que tinha que pagar mais o preço. Ela falou, mas eu não vou ter, porque eu não vou ter nem o que comer aqui em casa. Eu falei, nossa. Que tenso, né? Eu peguei DP e tipo assim, matéria é cara, cara. É R$1.500 a mais no semestre. Louco. E assim, eu fiquei uns 3 dias sem abrir a janela do meu quarto, só assistindo vídeo do YouTube. Só que nem prestando atenção no vídeo do YouTube. Eu fiquei na bad mesmo. Fiquei na bad real. Aprendeu? Não, então, aí eu aprendi. E aí, o que acontece? Eu poderia ter evitado esse dia mal. Sim. E eu já lanço uma pergunta na roda. Tem dia mal que pode ser evitado? Sim. E aí? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Tem algum exemplo de um dia mal que poderia ser evitado? Se abram, por favor. É que a gente falou agora só de tragédia, né? não, Que não tem o que se porque fazer. assim, ó, Mas tem coisa que eu acho que tem coisa que a gente pode evitar. tem os dois lados do dia mal. É. Tem o dia mal que não depende de você. É isso. E tem o dia mal, igual você falou, você não se culpa pela perca do seu pai. Mas tem dia mal que pode ser evitado. Por exemplo, eu podia ter evitado pegar DP. Foi, né? Vou citar esse exemplo. Natália, um dia mal que poderia ter sido evitado. Que poderia ter sido evitado? Uma vez que eu bati o carro, eu podia ter evitado. A maioria dos dias maus, eu diria que, sei lá, 90% é consequências das nossas escolhas erradas, das nossas atitudes. Justo. Então, se você toma uma atitude, é a lei da semeadora, tem consequência. Então, às vezes a gente faz as coisas sem pensar muito nas consequências e a consequência vem. E eu acho que é isso, muito dos dias maus que podiam ser evitados. Você talvez não fazer aquela manobra mais arriscada. Você não... De bater carro? Tem alguns setores da vida, por exemplo, Thiago, de novo, você é casado, a gente tá usando... Toda vez que você vem aqui, não interessa qual for o assunto, a gente vai falar, Thiago, você é casado. Ok, certo. Mas... dia mal com a Natana pesa na sua vida? Natana é a esposa do Thiago. Que ele já falou que ama no outro podcast. Se você não ouviu, ouça o outro podcast. Ou você sair antes. Mas, tipo escuta assim, no próximo. Ó, dia mal com você, com outras pessoas ou com você mesmo. Pesa mais do que dia mal com a Natana, entendeu? Tipo, você brincar, Natana afeta. Eu acho que no caso do relacionamento conjugal, o dia mal com o seu cônjuge É o que pega. triste, cara. É triste. Isso aí atrapalha muito. Enquanto não se entende, enquanto não põe os pingos Não nos resolve, is, não resolve a situação, o negócio não vai. Porque aquilo, assim... Porque a convivência é diária, né? É diária. Então não tem como, assim, a gente falar, não quero falar com você hoje. Eu vou dormir no sofá. Não tem jeito. Pra mim, assim,
Às vezes até dá vontade, mas não é o certo a se fazer, entendeu? Sim, com certeza. Então eu acho que no caso do relacionamento conjugal, isso aí pesa muito mais pra mim tá mal com a Natan do que tá mal comigo mesmo, Com certeza. entendeu? Mas isso é uma coisa boa, é sinal que o relacionamento é verdadeiro. É. Tá? E o que a Bíblia diz sobre esse assunto que a gente tá falando, que fugiu a palavra Dia agora? mal. Dia mal. A Bíblia fala o seguinte, em Efésios 6,13, e é muito legal. É aquela parte da Bíblia que fala sobre o capacete da salvação, a palavra que é a espada e tal. Fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então é simples. Ele fala ali o que você tem que fazer para poder sobreviver ao dia mal, que é ficar firme. É uma coisa que a gente até comentou no outro podcast, que é o negócio do se manter conectado ali. Ser um galinho preso na árvore. E aí é o seguinte, alguém tem táticas para poder se manter conectado? Táticas. Chegou o dia mal, Pan. E uma tática. Ficar firme com Deus, eu acho. Não dá o espaço Orar, né? Mas pra... em atitude. Em atitude? É, Orar. Orar. orar na hora. Se tem um dia que você ora, é o dia mal. Você fica o dia inteiro falando com Deus. De inteirinho orando. Você fica o dia inteiro. E se você não fala com Deus no seu dia mal, faz o teste, por favor. Faz favor, porque que vai dar ajuda, certo. viu, gente? Ó, É. por favor. Posso falar uma coisa que é consequência? Claro, Sr. Tá Newton. na Bíblia, ó. Nossa, manda aí. Eclesiastes 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Ou seja, se você ficar prorrogando esses dias maus, só depende de você sair dele, né? Que é orando e lembrando Prolongando o sempre, dia mal. Nossa, é verdade. lembrando Verdade. de Deus. Eu penso assim, que eu acho que se fosse ter um mestre no dia mal, era o apóstolo Paulo, né? Então, assim, ele dá vários conselhos aí a respeito do dia mal. Se você for ver em tribulação, tipo aqui em Romanos 5, ele fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, Justo. sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. É tudo que aquela questão do autocontrole que a gente tinha Isso, falado, e é uma basicamente. coisa interligada na outra, né? E assim, o apóstolo Paulo, a gente sabe que ele passou por vários perrengues aí, né? Passou, não. Então ele tem a autoridade máxima pra dar conselho pra gente a respeito do dia mal. Do dia né? mal, justo. Inclusive falando que a tribulação, ela produz pra nós alguns benefícios, né? Sim, é o que já foi abordado aqui. Não, é bem claro, assim, aquela parte do vaso que a gente tem que ser moldado. E também é bem nítido aquele negócio que quando você pega uma pedra preciosa, ela vai toda zoada. Ela vem num formato que você nem sabe dar nome pra aquele formato. Aí vai lapidando, lapidar quebra um pedaço, o cara perde material da pedra ali só pra lapidar ela. Então, você é uma pedra e você tem que apanhar mesmo. Certo? Alguém quer acrescentar? Tem um outro versículo que eu gosto muito e que num período que eu tava realmente muito... Eram dias maus todos os dias. Foram 30 dias maus. Eu Anos tive maus. Tive um problema de saúde que realmente me pegou bastante. E eu peguei muito nesse versículo. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Não que naquele momento para mim fosse leve e não me parecia que seria momentâneo, mas eu pensava em que outras pessoas estavam passando que poderia ser pior do que eu estava passando. E que aquilo eu tentava em mim minimizar de alguma forma e me apegar nisso, que podia ser leve e momentâneo, que depois que passasse eu ia ver que não foi tão pesado como eu imaginei. Mas a gente só pensa assim depois que passa, né? Enquanto tá acontecendo, a gente não consegue enxergar. E naquele momento eu não via solução pro que eu tava vivendo. Mas depois, hoje, a hora que quando passou, eu vejo que como Deus me moldou através de tudo que aconteceu. Como tudo aconteceu por um propósito, entendeu? E às vezes a gente pensa em desistir. Se você que tá ouvindo aí tá num dia mal... É a hora agora de você lutar contra. Pra você agora pode ser que não
não esteja fácil, Sim. você não tá vendo a solução. Você olha pra frente, você não vê uma expectativa para aquilo. Mas se você tiver perseverança, esperar em Deus, e você vai ver que é tudo para a glória dele, para que você cresça, para que você tenha experiência para contar, para que você possa ser bênção na vida de outra pessoa. É difícil pensar isso na hora que você está vivendo, É justo. mas pensa que você vai poder testemunhar sobre isso, que você pode, da mesma forma que a gente está testemunhando na tua vida, de que passou, você vai poder passar. Testemunhar isso depois. na Você vida vai de criar um alguém. podcast que vai É. convidar pessoas e vai passar. E isso que a Natália tá falando acaba caindo naquilo da tática que você falou, né? Você tá passando por um dia mal, procura dar uma olhadinha pro lado pra ver se não tem ninguém passando um Pior, negócio né? pior que você. Exatamente. Entendeu? Porque a gente tá cheio de exemplo diário que tem pessoas passando coisa muito pior que a gente. E assim, não reclama, entendeu? Não murmura, sabe? Então, assim, eu acho que isso é de fato, Um amuleto uma bom, né? tática, né? É. Pra gente conseguir, assim, obter um pouco de força pra gente avançar no dia mal, a gente resistir o dia mal com a armadura. Justo. Um exemplo prático, um livro que eu tava lendo, não tenho muito costume de ler, mas eu tô tentando pegar o hábito. Pelo jeito, a vez que você leu foi boa. Você Porra. guardou. Guardei e assim, ficou fixado. O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá, Ah, legal. recomendo, muito bom. Ele diz em uma parte lá, justamente assim, que Deus... Eu já tinha ouvido isso em outras pregações, mas assim, ele fala de uma forma um pouco diferente. Que Deus não nos livra da fornalha, ele sim nos livra na fornalha. A fornalha, com certeza. Interessante, cara. Da A hora. fornalha, com certeza, é um dia mal, né? Sim. Bem mal. E bem mal. Diga-se de passagem, um dia pode ser o pior da tua vida, porque representa a tua morte. Certo? Mas assim, ele fala que o fogo não consumiu nada. Não é que Deus nos livra do fogo. Ele permitiu que aqueles jovens fossem jogados lá. Mas a única coisa que o fogo consumiu, não consumiu nada. Eles nem cheiro de fumaça não tinham. A única coisa que o fogo consumiu foi as cordas que amarravam eles. Entendeu? Interessante. Ou seja, a tribulação na tua vida, o dia mal, o fogo que vai te provar, ele vai vir sobre a tua vida. Agora, se ele vai te queimar, aí depende de você. Boa. Depende da tua fé em Deus, depende da tua perseverança, da tua comunhão, da tua vida íntima com Deus. Porque ele vai te livrar. Ele vai fazer queimar só a corda e você sair ileso. Você sai de boa, né? Interessante. É aquele versículo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele bom e velho. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele nunca prometeu que ia ser só glória, que ia ser só bênção. Então, que a gente possa viver os dias maus da melhor forma possível. Que Justo. tire algum E aprendizado encerrando, disso. E encerrando e voltando ao que a gente falou no começo. A gente não estaria aqui se fosse pra esperar o dia bom, o ideal pra gravar o podcast. Com certeza não. Certo? Então, beleza. Você já sabe o endereço de e-mail de novo. Vou falar com a educação. Vou falar bonitinho aqui, ó. Vai deles, tenta, se sorte. Queridos e queridas ouvintes do Pode Crer, mandem um e-mail para o podecrer@gmail.com ou uma mensagem no @jnijardins, beleza? Mande um testemunho. Mande um testemunho. Testemunho, sugestão de temas. Se você tem uma Sugestão ideia aí, de tema. alguma coisa que você queira ouvir, que você queira compartilhar, fala pra gente. Exatamente. Fala aí. Fechou, senhor jovens? Até a próxima terça. É nóis? Fechou, é nóis. nóis. Um abração. Abraço. Tchau, tchau.